A publicidade, o marketing digital no Código de Ética da OAB, ele está previsto, tem um capítulo inteiro, a partir do artigo 39 até o artigo 47, falando sobre a publicidade na advocacia. O marketing em si, sobretudo no meio digital, ele é pouco explorado pelos advogados. Alguns advogados ou escritórios até possuem sites, blogs, redes sociais, mas exploram pouco ou às vezes quase nada essas ferramentas e essas oportunidades, porque sim, esses instrumentos, essas ferramentas são oportunidades de alavancar ou criar novos negócios e muitas vezes acabam sendo até usados de maneira errada, eu digo, de maneira que não é eficiente, muitas vezes até de maneira a estar violando a norma. Nesse caso aqui, o Código de Ética e Disciplina da OAB. Tem um capítulo inteiro que fala a respeito disso e sim, temos que respeitar de forma muito estrita para que não haja nenhuma penalidade nesse sentido. O artigo 39 do Código, então, que inicia, que inaugura o capítulo específico no Código a respeito da publicidade na advocacia, fala que a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente formativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Aqui ele foi muito claro e logo de cara, no início, ele já estabeleceu o que pode e o que não pode fazer. Dizendo aqui, olha aqui meu amigo, você quer informar? Ok, pode informar como você bem entender. Mas essa informação, esse conteúdo que você está passando, de forma alguma, pode ser de forma que não seja discreta, ou então que tenha sobriedade e muito menos configure captação de cliente. Então, se essa propaganda, essa publicidade tem ali o intuito, mesmo que de forma meio velada, de captar clientes, já está caracterizando ali uma mercantilização da profissão, e não pode, porque na sequência o artigo 39 veda isso também, e aí nós temos aí um impasse. Mas a maneira informativa, então, utilizar o marketing digital, o marketing de uma forma geral na advocacia, de forma informativa, de maneira informativa, isso sim é permitido. E é dentro desses quesitos que todo marketing digital, jurídico digital, vai ter que se embasar. Porque as estratégias que eu falei anteriormente a respeito lá do conceito de marketing deve ser conciliada com as normas trazidas aqui pelo Código de Ética e Disciplina da Ordem. Então, nesse sentido, quando lemos ali que tem caráter meramente formativo e deve primar pela discrição e sobriedade, é tudo aquilo que quando falamos a respeito da profissão de advocacia que nós temos em mente. Ética, sobretudo, e também aqui na publicidade. O Código de Ética, então, ele é categórico ao afirmar que as colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação, quando for o caso, os textos que ele divulgar não deverão induzir o leitor a litigar, nem promover dessa forma a captação da clientela. Então, quando um advogado, ele mantém uma coluna, hoje em dia é muito comum, nós temos aí algumas revistas virtuais, nós temos algumas plataformas com artigos onde os advogados acabam escrevendo e colocando ali algumas situações. Essas divulgações, de forma categórica, o Código de Ética estabelece que não deve induzir, primeiro, o leitor a litigar, ou seja, de forma nenhuma promover, incitar que tudo e qualquer forma seja sempre entrar em litígio, colocar um processo, até porque dentro da própria situação o advogado não é só para processar, pelo contrário, já vimos em outras situações aí que o advogado ele é um papel essencial à justiça e, antes de tudo, ele tem que primar pela mediação. Nem promover dessa forma a captação de clientela, ou seja, se nessas divulgações, nessas colunas em que o advogado escrever e colocar ali os seus pareceres, ele estiver induzindo a captação de clientela, também está errado. Então, isso está previsto. E a publicidade, o marketing
gira em torno disso. Então, por isso que eu coloquei essas questões, porque não pode, de forma nenhuma, captação de clientela, a mercantilização da profissão, ou então promover aqui induzir a litigância do leitor. Sempre precisa, de forma muito sutil, verificar o quê? Que essas colunas, essas informações, essa publicidade do advogado, ela é meramente informativa. Hoje, não apenas o marketing digital deve estar o advogado sempre atento a isso, ao marketing digital, mas também as questões das redes sociais e a internet. O artigo 42 do Código de Ética e Disciplina, ele elenca ser vedado pelo advogado o seguinte: primeiro, responder com habitualidade a consultas sobre matéria jurídica nos meios de comunicação. O advogado não é proibido, ele pode, ser convidado uma vez ou outra para ir dar uma entrevista no jornal, responder algumas questões na rádio, não tem problema nenhum. A questão é que se isso ocorrer com habitualidade, isso vai virar uma espécie de consulta jurídica e nos meios de comunicação, de forma a colocar aquele advogado em evidência, e outros vão ficar fora de evidência, portanto ele vai estar ali captando clientela de uma forma a estar ofendendo o Código de Ética. Então aqui está vedado isso. Pode responder com habitualidade a consulta, não pode responder com habitualidade. Ele pode fazer, mas com habitualidade não, porque aí vai caracterizar violação ao Código de Ética e Disciplina da OAB. 2. Debater em qualquer meio de comunicação causa sob o patrocínio de outro advogado. Como é que um advogado que nem está patrocinando, ou seja, nem é ele que está assinando aquele processo, não sabe exatamente de todas as nuances do processo, pode vir a debater, colocar em xeque, colocar questões e levantar dúvidas de que outro advogado está atuando. Então, isso também não pode, Debater em qualquer meio de comunicação causa sob o patrocínio de outro advogado. Nós vemos aí algumas situações, sobretudo quando toma uma grande dimensão, um caso que toma na mídia e outros advogados dão opiniões sobre um processo que, na verdade, ele nem está. Na verdade, não pode. Eu acho que para manter o decoro, a ética do advogado, ele tem que se limitar àquilo que ele está assinando, aquilo que ele está apto a fazer. A não ser que ele seja contratado como terceiro interessado para atuar no processo e tudo mais, e aí ok, dá um parecer, mesmo assim ainda é um pouco preocupante nesse sentido. 3. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. Temos que lembrar que o advogado, ele faz parte da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma vez que esse advogado, ele aborda tema de modo a comprometer a dignidade ou fala em nome de toda a ordem, ele está aqui violando também. Então, se ele fizer isso, está violando a norma estabelecida. 4. Divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. Isso é crucial. Primeiro, por uma questão de segurança do próprio escritório ou do advogado em si. Segundo, que está violando aí vários direitos, Porque pode ter informações sigilosas, processos sigilosos e que as pessoas não se sintam à vontade sendo publicados. Então, não pode divulgar de forma nenhuma uma lista de clientes ou nos processos que ele patrocina. 5. Insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Então, se colocar ali à disposição sempre para isso, para questões, declarações públicas, reportagens, situações que estão ocorrendo, que estão na mídia, entrando em conflito, inclusive muitas vezes com aquela questão de debater causas de patrocínio de outros advogados. Então é muito importante também o advogado manter o decoro. Ele está lá previsto na Constituição, a advocacia é essencial à justiça e tem que fazer isso de forma muito, muito sensata. São admissíveis como formas de publicidade ainda o patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural, assim como a divulgação de boletins por meio físico ou eletrônico sobre matéria cultural de interesse dos advogados, desde que a circulação fique adstrita a clientes e a interessados no meio jurídico. Então, ok, patrocinar eventos e publicações de caráter científico. O advogado pode fazer isso ou o escritório. A questão é o alcance disso.
aqui ficar restrito para clientes e interessados no meio jurídico. Então é muito importante sempre levar isso em consideração. Por que eu estou falando isso? Porque é uma forma de marketing também